Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês a diferenciação entre o capim-cidreira, que é o Cymbopogon citratus, e o capim-citronella, que é o Cymbopogon nardus. Essas plantas são muito parecidas entre si. Por quê? Porque essa planta aqui faz parte do mesmo gênero que o outro, né? Então podemos falar que é uma planta irmã. Contudo, o uso deles são totalmente diferentes, os benefícios também. Essa planta aqui, o Cymbopogon citratus, o capim-cidreira, capim-limão, capim-santo, é uma planta que a gente pode fazer o uso seguramente interno. Você pode fazer o chá dessa planta, pode tomar o chá dessa planta, pode fazer o uso do óleo essencial dela seguramente, a não ser para as pessoas que têm a hipotiroidismo. Essas pessoas não devem fazer o uso nem do capim-cidreira ou de qualquer outra planta que tenha na sua composição uma substância denominada citral. Essa substância, né, bem como o limoneno, por exemplo, são substâncias características, né, das cidreiras. Então as cidreiras, tanto o capim-cidreira como a erva cidreira verdadeira, a lípia alba mesmo, é uma outra planta também denominada cidreira brasileira. Essas plantas possuem algumas substâncias dessas daí, como o citral, o limoneno, né, o linalol. E principalmente aqui o citral, ela não é uma substância benéfica para quem tem hipotireoidismo, para quem tem essa hipoatividade da glândula tireoide, não é legal, porque essa substância pode interferir reduzindo a atividade da produção tiroidiana, tá ok? Então já vai uma contraindicação para você, como até um extra desse vídeo, visto que esse vídeo é focado na gente fazer a identificação dessas plantas. Você vai saber fazer a diferenciação entre capim-cidreira e que é o capim-santo, capim-limão, entre então a citronela, tá ok? Então, olha só, a citronela você não faz uso interno, você não toma chá de citronela. Capim-santo, capim-limão, Cymbopogon citratus, sim você faz o chá, sim você pode fazer o uso do óleo essencial dela, né? Por exemplo, as duas você faz o uso do óleo essencial, contudo, a citronela você só faz uso externo, tá ok? Você utiliza ela principalmente na aromaterapia, adquirindo benefícios sim de ser um relaxante também do sistema nervoso, mas na aromaterapia. Já o capim-cidreiro, o capim-santo, você tem um relaxamento do sistema nervoso central, podendo fazer o uso, né, do chá dessa planta medicinal. Então você pode fazer o chá daqui dessa planta, que é o Cymbopogon citratus, internamente ou externamente, assim como você faz o uso do óleo essencial também, tendo relaxamento, né, tendo um efeito também analgésico, anti-inflamatório e tudo mais. Contudo, da citronela somente externo, somente fazendo uso externo nela, né, como um repelente. Não é à toa que, por exemplo, tem várias composições, né, dessa planta aí pela indústria, enfim, né, cosmética mesmo, utiliza essa planta como repelente, utiliza ela em alguns produtos químicos, né, utilizando como um repelente, inseticidas mesmo, né, o pessoal, a indústria utiliza o óleo essencial de citronela, utilizam o óleo de citronela como desinfetante, né? Então aí é um bom emprego para a planta, mas não jamais fazer o uso dela internamente, como um chá. Bom, então segue aí para a gente fazer a identificação, a diferenciação dessas duas plantas que são medicinais, contudo os usos delas são totalmente diferentes, tá bom? Principalmente nesse caso aí do hipotiroidismo, você não usa nenhuma cidreira para você fazer um chá, tá certo? Então segue aí que a gente vai fazer a diferenciação das duas plantas. Aqui eu tenho uma planta e aqui eu tenho outra planta. Qual que você acha então que seja então a citronela? Qual que é o capim-cidreira? Bom, pessoal, essa planta aqui ela tá muito fácil da gente fazer a identificação porque ela tá uma moita bastante grande, né? Você vê então uma moita aí bastante grande da citronela. Então essa daqui é a citronela e esse daqui é o capim-cidreira, tá? Ou então capim-limão, capim-santo, tá ok? Bom, essa planta aqui então que é o capim-cidreira. Bom, por que que é fácil? Porque a gente faz a comparação então do tamanho das moitas aqui e a gente vê que esse daqui é um tamanho bem menor, esse daqui é um tamanho muito maior. Então realmente a citronela consegue virar uma moita muito maior, com folhas muito maiores então do que a cidreira. Olha o tamanho dessa folha aqui, são folhas aí de mais de metro, são folhas aí de 1,5 metro, tá? Então são folhas muito longas. Já a cidreira
não tem folhas tão grandes assim. Isso daí já é uma característica, tá ok? A largura da folha, você vê que são folhas aí, ó, a largura dela é mais ou menos um dedo, tá, de largura. Essa daqui dá muito mais do que um dedo de largura. Então são folhas compridas e largas aí da citronela. Bom, e a gente vai ver então uma outra característica, né, dessa planta aqui, que são, por exemplo, a firmeza dessa folha. Então a gente vê que a folha da cidreira, do capim-cidreira, são folhas que conseguem ficar quase que totalmente em pé. Olha só como é que ela fica aqui, mas é a ponta mesmo. Só essas daqui que estão mais velhas que estão então mais para baixo aqui, né? Já a citronela a gente vê que são folhas bem mais mole, olha só, são folhas mais mole, olha aí, ó, as folhas não conseguem então sustentar seu peso e elas então realmente deitam, tá? Bom, a citronela a gente viu então a característica de ser uma moita muito mais densa, muito mais grande do que o capim-limão, capim-cidreira, né? Agora dá uma olhadinha como que é realmente a moita por baixo dela. Olha que moita densa, olha isso. É uma moita bastante densa, né? Contanto que é até perigoso, tá? Se você tem uma moita dessa daqui, é perigoso, tá ok? Bom, uma outra característica, digamos assim, não é que seja tão forte, mas também ajuda bastante, é a questão mesmo aqui, ó, das hastes aqui da planta. Então ela tem realmente uma cor verdinha, ela é uma planta toda verde, não tem, digamos assim, uma outra coloração. Já o capim cidreira, esse daqui, até que não estou pegando muito sol, mas aqui na base da planta a gente tem uma coloração um pouquinho arroxeada, tá? Um pouquinho roxo lá no pezinho da planta. É pouco, mas tem. Bom, gente, agora, quando você vai fazer a comparação dessas plantas aqui na questão do aroma, o aroma do capim-cidreira, do capim-limão, do capim santo, ele é um aroma realmente de uma planta medicinal. Você realmente tem o gosto, tem a vontade de tomar um chá dessa planta aqui, fazer o uso dela. Já essa daqui não. Essa daqui, o cheiro dela é cheiro de limpeza, porque a indústria usa então o óleo essencial dessa planta aqui, desenvolvimento, fabricação então de produtos de limpeza, como o caso de desinfetante, né, de aromatizantes de ambiente, que é o Cymbopogo nardo. Esse é o Cymbopogo nardus, aquele ali é o Cymbopogo citrato. Ambas elas, se você tentar fazer isso daqui ao lado contrário, né, o lado para lá, ó, ela tem uma serrinha aqui que garra no dedo, olha só, ó, ela garra, então isso daqui machuca, corta, tá? Então ambas elas, se você puxar para cá, não tem problema nenhum, mas se fizer isso daqui ao contrário, você se corta, né? Aqui é da mesma forma, ó, olha só, ela também corta, né? Ela vai para lá, mas se você fizer isso aqui, não tem problema nenhum. Se fosse, tipo, se ela desse flor, por exemplo, seria interessante, mas não tem como, porque essas plantas aqui, elas não florescem, pelo menos aqui no Brasil não floresce. Então o Cymbopogo não vai florescer e nem a citronela também floresce. Então infelizmente nessa parte aí a gente não tem como fazer essa diferença. Mas a gente vendo a largura da folha, o tamanho da moita, vendo aí que realmente é uma folha mole da citronela. E essa daqui é uma folha mais dura, tá? São folhas mais estreitinhas, menores e mais finas. Realmente essa daqui é o capim-cidreira e esse daqui é a citronela, tá bom? E esse daqui cheiro de limpeza, cheiro de planta medicinal, tá ok, pessoal? Bom, espero que isso tenha ajudado vocês na identificação. Sei que realmente a confusão de plantas medicinais é bastante complicada, as pessoas não sabem identificar plantas, as pessoas muito menos falar nome científico da planta, mas isso são características interessantes de você saber. Tem, por exemplo, duas plantas assim, e imagina pedir para alguém fazer, né, colher a planta e fazer um chá, né? Imagina que você não pode ir lá e colher essas plantas para você fazer um chá, mas você pediu para alguém fazer esse chá para você. Com certeza, provavelmente que essa pessoa pegue então a citronela e faça o uso dela, né? E faça então o chá dela. E lembrando que essa planta aqui a gente não faz uso interno, somente externo. E essa planta aqui a gente faz o uso tanto interno como externamente, né? Um chá excelente, também trata, por exemplo, ele trata principalmente o sistema nervoso,
como por exemplo ansiedade, depressão, ajuda muito nisso, a insônia. Já essa daqui também atua no sistema nervoso, porém só a questão olfativa, né? Ele vai trabalhar o sistema nervoso, mas somente o óleo essencial trabalhando então essa parte aí, né, do aroma, tá ok? Mas ela trata a pessoa mais com a aromaterapia. Já essa daqui, tanto a aromaterapia, como é o caso da infusão, né? Fazendo uso então da tintura, do chá e por aí vai, tá bom? Bom, pessoal, então espero que isso tenha ajudado essas informações. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau para vocês.